né? Não é só tocar à noite ou fazer balada. O cara que trabalha numa empresa ou que é dono de uma empresa também tem que fazer suas regras. Sim. Porque sem elas não tem a disciplina. E a disciplina que traz a liberdade, no meu ver. Eu me sinto livre hoje por causa da disciplina. Música é um álbum de fotos. É que nem cheiro, que nem comida. Você lembra de onde você estava, o porquê você estava e com quem você estava. E por consequência o que você estava sentindo. E eu vi que com a intensificação da corrida na minha vida, eu pegava esses lugares nos dias que eu não ia tocar, sempre estendo a viagem, né? O útil ao agradável. Você já está indo Claro, viajar, já está com o claro, negócio pago, você estende. claro. E aí conhecer uma cidade, reconhecer a cidade com ela acordando e você correndo é muito interessante. Antes da gente começar esse episódio, tem aqui um recado para você. A nossa parceira Lupo Esporte tá aqui novamente com a gente. E aí eu tenho um recado muito, muito legal. Sabe por quê? Eu vou falar de 2 produtos deles que qualquer corredor tem que ter. Um deles é o Manguito. O Manguito da Lupo, gente, ele é unânime entre os corredores, né? Sabe por quê? Além dele ser muito confortável, ele tem proteção UV, ele protege não só contra o frio, mas contra os raios de sol. Ele não aperta, não escorrega, enfim. E tem até o modelo com a entrada para o relógio, ou seja, é imbatível, é o melhor. E se você corre, você também já conhece a meia da Lupo, a meia do corredor. E por que que ela é ótima, ela é maravilhosa? Porque, meu, ele vai evitar que você tenha bolha, que caia a unha do pé, que encharque seu pé. E o que a gente busca na hora de correr é conforto, não é mesmo? Seja para o treino ou para a prova. E se você gostou, é só você entrar aí no site da Lupo Esporte e colocar o nosso cupom Corre Aqui e você tem 10% de desconto. Ou se você preferir, você pode acessar direto o QR Code. Agora sim a gente vai para o episódio. Olá, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Corre Aqui, o podcast do corredor. E antes de eu apresentar meu convidado aqui de hoje, eu quero que você siga nosso canal, deixe aí um comentário, deixe o like no episódio para que esse conteúdo chegue para mais corredores assim como você. Hoje temos um convidado que entende de ritmo como poucos. Ele dita o ritmo nas maiores pistas de dança do mundo, como Tomorrowland e Burning Man. Burning Man, olha... né? Uma experiência. E também dita o próprio ritmo no asfalto. DJ, produtor, criador do Sábado Dre Tarde e da Inner Multiarte. E um apaixonado por corrida e yoga, o Dre Guazelli. Dre, seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos aqui bater um papo, essa mistura aí de ritmos, de música com pace, com yoga, com tudo. A gente vai compondo os ritmos da vida, né? As atividades que a gente acaba escolhendo fazer e que elas viram, acho que, um remédio, né? No fim das contas. Sem dúvida. E, André, para começar, como que você define o BPM, batidas por minuto, da sua vida hoje? Que a gente... Você sabe que tem muita playlist com BPM específico, né? Para maratona. Pro pace, né? Pro pace. Dependendo do pace. Às vezes eu encaixo ali na esteira. Exato. E na sua vida, assim, no geral, não na corrida? Qual é o BPM do Dré? Eu acho que a minha vida, ela tem 2 atividades bem distantes, né? O que eram mais distantes e antagônicas no passado, que todo mundo falava, pô, mas você é DJ e faz yoga? Mas você é DJ e faz bastante esporte? E eu fui me conhecendo e reconhecendo através dessa escolha, que era ter a disciplina para comer bem, ter a disciplina para conseguir... Não é nem repor, é compor as horas de sono, porque eu toco há 23 anos. E o tocar há 15 anos atrás estava muito linkado à noite, né? Ao overnight, à madrugada. Sim, a gente Agora é de uma tá geração, que veio dessa... Tinha o esquenta. Exatamente. Você saía de casa às 10 da noite pra ir pro esquenta. Já saía bêbado do esquenta. Aí você ia pro esquenta, ficava lá até a meia-noite, tralalá, e aquelas bebidas de gosto duvidoso, né? Quase um triatlon. É o esquenta, a balada e o E dog. o after, o after, o New Dog, o McDonald's da Rebouças ali também. E hoje o ritmo eu tento compor essas dualidades que hoje em dia para mim são nada mais do que uma unidade, que elas me trazem força para fazer o que eu amo, que é tocar como DJ, é produzir festa. Vai mudando de tempos para tempos, assim, o que foi a época de clube, o que foi a época de festa aberta e o que hoje é o esporte com o entretenimento, que não deixa de ser um ato de festejar depois de uma prática. Então, meu BPM, meu ritmo é compor essas atividades. Tá. Então, numa semana que eu tenho mais show, eu reorganizar as minhas atividades físicas. No dia de semana, é reorganizar de acordo com as reuniões que tem.
e a criação de projetos e o manter os projetos, né? O próprio Dretard que você citou tem 10 anos de vida. A gente fez a 51ª edição, então precisa de disciplina também para manter vivo um projeto que foi criado. Sim. E manter vivo o organismo que está criando esse projeto, que no caso é o meu organismo. Sim. E como trazer essas atividades, elas serem complementares e empolgantes. Porque como elas vão ser repetidas, elas precisam ser algo que a gente tenha prazer em fazer, né? Uhum. E aí eu fui achando entre o yoga, a corrida principalmente, a corrida da gente se vencer um pouco mais, né? É se vencer no acordar cedo para mim, no horário que eu estava voltando para casa em dias do passado. Então é compor como uma orquestra essas atividades junto com a loucura que é tocar na noite, né? Que é tocar em balada, onde está todo mundo muito mais bebendo. É um social, né? É quase que está instaurado, né? Agora está se desinstaurando, virou uma possibilidade que nem era um lance de comer menos carne ou não comer carne no passado. Um lance, pô, mas você não está tomando nada? É isso Mas o que mesmo. aconteceu? Agora está mudando, agora tá você mudando. é mais Ninguém normal mais enche você o não estar saco. bebendo. Exato. É. Ou você compor uma bebida ali e tomar pouco. Porque antes quem saía para tomar, tomava muito, né? Tinha que ter essa régua, né? De sair ficar louco. Tanto é do esquenta aí pro Mas negócio. que- Então, o meu BPM hoje é o equilíbrio. Tá. É tentar entre esses desafios que todo mundo tem. Né? Não é só tocar à noite ou fazer balada. O cara que trabalha numa empresa ou que é dono de uma empresa também tem que fazer suas regras. Sim. Porque sem elas não tem a disciplina. E a disciplina que traz a liberdade, no meu ver. Eu me sinto livre hoje por causa da disciplina. O Dré, e o Dré DJ veio antes da yoga e da corrida? Veio. O Dré DJ veio no segundo colegial. Eu tive o privilégio de encontrar essa atividade que eu amo tanto, que eu conecto com as pessoas. E como que surgiu o Dré DJ? Eu era o primo mais novo da turma aqui de São Paulo, da família. Tá. Então, já ia para uma festinha ou outra. Fui para Anzu, em Itu, com 13 anos de idade. Gente, Anzu e Itu, quero dizer que ele tá entregando a idade dele. Eu tenho 40. E aí, eu já convivi numa baladinha ou outra. O Sirena também, em Maresias. Sim, Então, a gente era são. bem jovem, né? Para a turma que frequentava. Mas eram lugares que a gente ia muito bem acompanhado. De pessoas com bom gosto, de pessoas que eu admirava, porque eram meus heróis, as pessoas mais velhas, meu primo, meu irmão. E aí, entre uma aventura ou outra, me chamaram para ir para um festival em Alto Paraíso, onde eu tô indo semana que vem de novo pela 13ª vez. Uau. Hoje em dia, muito mais pela natureza do que pela balada. Mas lá tinha um festival maravilhoso, que na época acho que era 2003. E eu Tem falei... até um filme desse festival, não tem? Não, é do Universo Paralelo que tem, que nasceu na tá. Chapada, mas mudou pra Bahia. Tá, Porque ok. na Chapada, no final do ano, chove muito. Uhum. E aí, transformando essa história em 2 parágrafos, eu fui para esse festival em Alto Paraíso, falei para meus pais que estavam indo para Itu, acampar no pasto, na fazenda de um amigo, inventei uma história lá, que óbvio que terminou em perna curta, foi a primeira e única mentira para os meus pais, não aconselho muito mentir, porque a verdade ela constrói, né, muito mais, mas a gente vai aprendendo às vezes na dor. Ou seja, fui para um festival numa época que era muito incrível, onde a conexão com o ser humano numa pista de dança com a natureza rolava. Eu falei, cara, como é que ninguém nunca avisou que isso existia? Pé no chão, estrela no céu, cachoeira e som eletrônico do melhor com uma festa cheia, mas a festa cheia lá era 800 pessoas. Então você tinha uma interação na pista, um lado meio amigo. E aí voltei para São Paulo, fiz o curso com 2 amigos, comecei a fazer festa depois de 6 meses e nunca mais parei. Com 17 anos, hoje eu tô com 40. Tá, e que momento você falou, preciso da yoga? Que a yoga veio antes da corrida? Eu acho que veio antes da corrida. E ela veio pelas músicas que escutava-se nos chill-outs dos festivais. Que era o lugar de descanso. E aí isso me conectou com o incenso, com o lance indiano. Do lance indiano veio o yoga. E aí eu comecei a praticar. O esporte sempre fez parte da minha vida. Minha família, meu pai sempre incentivou. Meu pai faz kite até hoje. O seu irmão é maratonista, inclusive meu colega da MPR. Fez Tóquio agora, fez Sub-3 de novo. Já pegou a mandala, Pegou né? a mandala. 6 Majors. Acho que 14ª maratona. Acho que a E quarta seu pai foi é pro maratonista Sub-3. também? Meu pai corria, a mulher dele corria mais no passado recente. E eu sempre fui muito incentivado pelo esporte. Então, não era uma novidade o esporte. O yoga era uma novidade. Tá. Assim como na minha família não tinha um músico, um artista não, toca aqui ou faz lá. Então, foi construído na raça.
o primeiro lugar que eu toquei fora do meu quarto, eu acabei produzindo a festa que eu toquei. Por isso, hoje que eu tenho minha vida de DJ e uma empresa de eventos. Entendi. Elas se interdependem. Mas o yoga, ele começou a me trazer um estalo do como eu me enxergava e o que eu estava fazendo em relação ao que eu amava e o que eu estava seguindo o bonde. Vai saber qual bonde é esse, mas é seguir alguma coisa que eu não estava no controle. E aí o yoga começou a trazer um silêncio interno de uma possível elasticidade, de uma paciência que hoje em dia eu sei que ela existe. Do mesmo jeito que ele te faz o músculo ficar elástico, você cria uma certa paciência e uma autorresponsabilidade em relação às coisas. Então, a corrida, ela existia na esteira ali, trambicando, no treino de academia, ou para tentar, talvez, tirar uma gordurinha ou outra, mas sem muita técnica. Tá. É a partir de 2020 que eu comecei a correr mais tecnicamente, tentando entender, pegando o incentivo da família. Tá. Mas o esporte sempre existiu. A natação que eu faço agora de novo no Clube Paulistano, que eu tenho o privilégio de poder ir. O Macarrão, que é o cara da... como se fosse o Marcos Paulo da corrida. O Macarrão, eu sei, Macarrão, eu conheço ele. ele me dava aula até os 14 anos. Eu voltei lá com 38, 39. Nossa, aliás, nunca mais vi ele no parque. Ah. Macarrão. Então, são reconexões que o esporte vai trazendo também. E eu via que muito das sensações boas que eu tinha depois de fazer esporte, eu também tinha depois de tocar. Entendi. E eu via que eu precisava de força física e mental, uma para aprender a falar não. Cada um tem sua escola do não na vida, né? Porque é mais difícil falar não. É mais difícil. E aí foi um caminho que não foi forçado, porque hoje em dia o treino de força me ajuda a tocar 5 horas seguidas no Dretard, onde no meu Garmin dá 2.500 calorias. Ao mesmo tempo dá força física, o yoga dá força mental, a natação dá uma resistência. Então eu fui compondo esportes que também me auxiliam no dia a dia. Seu trabalho, né? Tanto nas reuniões quanto na hora de exercer. Na hora de entregar. Putz, na hora de fazer uma viagem, na hora de tocar um fim de semana típico, que realmente eu escolhi ter 5 shows. Tá. Aí você precisa fazer um triatlon mesmo. E, André, a Iner, você começou organizando festa em 2003, 2004, e hoje a Iner completou 20 anos, né? Por aí. Como 23. foi a transição de fazer festa para os amigos e se tornar um dos maiores empreendedores da Noite Paulistana? Ela foi gradativa e Foi sempre natural? difícil. É, natural, porque eu acho que eu tenho esse lance de fazer o que eu amo, que é tocar, e descobrir que a relação humana e trazer para perto pessoas e transformar isso num evento ou numa festa era também um hobby e um prazer. E aí, como começou muito cedo, a gente foi acompanhando toda a mudança de tecnologia, acompanhando as gerações, porque tem uma hora que amigos não querem mais sair, porque ficaram pais, porque ficaram cansados, ou foram comidos pelo dia a dia do próprio trabalho. Seja alguém CLT ou seja um empreendedor. Tem trabalho de todo jeito, né? E aí você passa aquela transição de falar, cara, isso aqui é meu trabalho, eu acho, não é mais só meu hobby. E isso lá atrás, né? Porque eu acabei começando a ganhar pequenos cachezinhos lá atrás. Nunca deixei de fazer faculdade, fiz desenho industrial na FAAP, que é o design, que eu aprendi muito sobre a vida útil de um produto. Eu escolhi fazer desenho industrial, assim, de produto e não gráfico. Mas curso de empreendedorismo, pós-graduação em planejamento e organização de eventos. Minha família vinha de organização de evento no IMB, então acho que alguma coisa no DNA e no sangue tinha. Sem dúvida. O que ajudou a começar a falar com marca e tratar isso com mais seriedade. Com seriedade profissional para tentar colocar pessoas para trabalhar junto. Então a gente sempre teve um link na empresa muito legal de poder ter amigos trabalhando. E nisso foi construindo uma história, o tempo vai passando e a gente olha para trás e vê que realmente algo foi construído. Mas é um natural empurrado, né? Mas talvez com a consistência, assim, passos firmes, sabe Passos aquela firmes. coisa assim, você não teve pressa, talvez, aí isso Zero foi pressa. te dando robustez, né? Do tipo, para você aguentar eventualmente altos e baixos, né? Porque eu acho que todo mundo Altos e passa por baixos. isso. E zero pressa, o Isso, esporte zero pressa. ajuda muito nessa zero pressa. O yoga somado ao esporte aeróbico, eu acho, ele traz uma possível paz, porque a gente é muito induzido a olhar para o lado e achar que a gente nunca chegou em lugar nenhum, né?
Porque sempre tá faltando. É. Abre o celular, o Instagram, o outro ser humano tem mais que você, ou você não atingiu aquele ponto, ou você não está sendo produtivo demais. Essa prática, ela te acalma e faz você voltar para dentro e agradecer. Porque se a gente não olha cada passo que foi dado, que a gente tem uma história única e que, às vezes, onde a gente gostaria de chegar, a gente nem sabe se o cara tá feliz ou triste, na verdade. E qual foi a batalha dele até lá, né? E a gente tende a não valorizar a conquista, né? Na hora que a gente consegue, a gente já põe outro degrau e fala, ué, mas calma, curte essa conquista aqui, né? Daqui a pouco você olha pra frente. Os 5K, os 3K, os 6K, não importa. É a gente aproveitar e agradecer e comemorar esses pequenos passos, porque, na verdade, ele passa a ser pequeno a partir do momento que, sim, a gente vai avançando. É bom ter essa dose de instigação e ganância, mas é bom você também olhar para trás e poder agradecer tudo que foi feito, porque sem isso você nem sabe mais o que você está fazendo. E acho que hoje também a gente perdeu um pouco a noção do tempo por conta da tecnologia mesmo, né? Acho que a gente está muito conectado. Aí hoje as coisas tendem a durar pouco, né? Aquele meme que o cara acha que tá famoso durou um dia, né? E aí a gente acha que... E na verdade as coisas não tem... Esse tempo não é real, né? O tempo é outro. A gente às vezes leva muito tempo para construir e ver aquilo ali desaparecer rápido porque não teve audiência ou não teve, né, o que a gente gostaria que tivesse. É meio descartável, né? Meio garrafa PET. E aí você tem um problema, porque é tão legal você poder aproveitar cada passo, porque daí você, ao mesmo tempo, consegue evoluir ele. Você raramente consegue conquistar algo, uma excelência em menos de 10 mil horas, né? Tudo bem, você vai somando ali. Eu vou conversar com as pessoas mais novas hoje em dia e parece que 6 meses para a vida de um projeto é muito longo. É muito longo, Na verdade, 6 meses não é nada. Não é nada. Eu tô fazendo a 23 e eu acho que eu ainda tenho que fazer tanta coisa para poder adaptar e melhorar, mas quando você faz com calma, você consegue olhar para o lado, você consegue aproveitar onde você tá, não se estressa tanto, consegue Você ter um une sono oportunidades, né, também. o sono em dia, assim, e na verdade um projeto ele precisa ser pensado para durar 5 anos, 10 anos, ou um lifetime, porque as coisas que eu faço, hoje em dia eu fui conseguindo realocar, você vai sim sendo aberto para o que está de novidade, seja um agente de IA, seja o menos álcool e mais esporte, como você é um exemplo para você mesmo e para as outras pessoas, mas não se esquecer e não fazer só para o fora, fazer para o dentro também, né? Só que um projeto ele precisa de tempo, não se planta nem uma cenoura nasce no dia seguinte. Não. E André, você há 10 anos, né, que tem o Dretarde. 10 anos, uma década. E assim, a gente está falando de um projeto que mudou a forma das pessoas consumirem a música eletrônica, né? Você colocar isso num dia pôr do sol, uma vibe mais acolhedora. Qual que é o segredo para manter essa essência por tanto tempo, né? Visto 10 anos, a gente passou com pandemia, gerações diferentes, e aí as mudanças do mercado. Qual é o segredo desse projeto aí? Eu acho que é um pouco do que a gente estava falando. É o estar aberto para você conseguir não virar um reclamão. Na minha época isso aqui era mais fácil. A geração nova, era né? Era muito mais fácil quando vendia festinha. Sabe assim, você coloca o cartão porque ele é um cashless hoje em dia, ele vai trazer mais comodidade. É mais difícil de introduzir? Mas depois que você introduz, já era. Então, estar aberto para essas coisas, eu acho que estar atento para o próprio crescimento e evolução. Então, não deixar a coisa degringolar no sentido de deixar crescer demais. A gente foi mudando a frequência que a gente fazia, foi evoluindo os lugares, foi tratando com o mesmo carinho que a gente tratava no começo. O quê? As pessoas, os fornecedores. O chefe da segurança hoje tem uma empresa de segurança, ele era chefe da segurança da Lions, onde eu era residente há 14 anos atrás. Ele virou um amigo, no meio tempo virou motorista, no mesmo tempo virou produtor e hoje tem a empresa dele de segurança, que faz a nossa segurança para outros eventos. Claro. Então a gente ajudou ele a expandir um sonho que tinha. É muito legal fazer a diferença na vida das pessoas, né, André? Incrível, Isso daí, aí isso acho que justifica muitas vezes, assim, e é mínimo, tá? Assim, você tá falando até de uma diferença grande, mas às vezes
a gente não entende a importância que é fazer a diferença na vida das pessoas. Pelo menos, eu enxergo... Eu acho que a longevidade assim. vai muito disso. É o como você trata os fornecedores. E você não trata o fornecedor como um fornecedor, você trata ele como um ser humano. Sim. É o como você trata as pessoas. Eu, desde o Dretard número 1, chego lá a hora que abre. Às vezes vou embora um pouco antes do que fecha. Mas o mais importante é eu estar lá para receber as pessoas. Porque eu gostaria que fizessem isso comigo se eu fosse a pessoa que estivesse indo na minha festa. Tá. Então, eu tiro foto, eu vejo casais sendo formados, eu organizei já pedidos de casamento das pessoas, eu toco no casamento dessas pessoas. Essas pessoas se transformam em amigos, mesmo que eu não veja toda hora. Uhum. Mas por que eu não considero como um amigo? Eu considero como um amigo, porque eu sei o gosto, eu dou risada em vitórias, chora no momento mais triste, mas assim, tocar no casamento dessa pessoa e depois ver eles grávidos, poder acompanhar a criança, agora no Coffee Beats, que eu tô fazendo parte, que vai ser até 25 de abril a próxima edição, esse casal levou a filha. E a filha já tem idade para ir num evento aberto, que era um parque, Uhum. não é uma festa fechada, deve ter uns 10, 12 anos, e já gosta do meu som, porque os pais já ouviam. E não é sobre o som, é sobre a pessoa que está atrás do som. É não sobre o quadro do artista, é sobre o ser humano que está atrás do artista. Sim. Então, eu acho que os projetos que têm longa vida têm muito amor colocado por quem está no comando, mas um amor com humildade de você fazer parte também da pista numa festa. E não estar lá atrás e ser o cara que sobe no palco. Você é um superstar e aí, de repente, o que mais começou a me interessar ao longo desses anos era participar e abraçar as pessoas e entender o que cada uma delas faz. Sim. E aí isso foi me trazendo a possibilidade que eu nunca imaginei tocar em casamento. Mas eu toco em casamento de pessoas que amam o meu som. Então eu entro como uma banda moderna. Só que eu participo de momentos felizes que eu jamais participaria se eu não fizesse o que eu faço do jeito que eu faço, com o amor que eu faço. André, agora é uma curiosidade minha, né? Eu também já trabalhei com produção de eventos e tal. Eu tenho amigos DJ Tá viva, também. hein? Tô viva ainda. Mas assim, casamento é ainda que a pessoa curta seu som, é bem diferente você tocar num casamento do que num Tomorrowland, né? Totalmente. Totalmente não, mas Mas enfim, aí, sei lá, eu fui lá, eu sou frequentadora do Dretard, adoro o seu som. E vou lá e te contrato para fazer uma festa minha. Quanto eu influencio na sua playlist? Ou eu tenho que te deixar você à vontade? Eu acho que você pode influenciar até 70%. Tá. Mas existe uma cerca. Então esse 70% pode virar 20%. Porque, na verdade, a pessoa que me contrata já sabe um pouco da cerca dessa fazenda. Claro. E os animais estão sendo criados ali. Teríamos Adorei. De som. Adorei. E aí, dentro disso, eu peço sempre para fazerem uma playlist que hoje a tecnologia ajudou muito. Pô, monta uma playlist no Spotify enquanto você estiver no trânsito, no carro, ou quando vocês saírem para almoçar. Música é um álbum de fotos. É que nem cheiro, que nem comida. Você lembra de onde você estava, o porquê você estava e com quem você estava. E por consequência o que você estava sentindo. Então, para um casamento, para uma festa de 50 anos, para a festa de 15 do cara que é meu fã, porque a festa de 15, ela herdou, ouviu eu tocando na festa do pai. Exato. Então, participar disso não tem preço. Para mim, é mais legal do que ganhar uma Mega Sena. Mas aí, na hora que eu te mostro a minha playlist, você falou, já entendi o gosto dela, vou adaptar isso. Tipo um cabeleireiro, você vai montando uma coisa. Olha, aqui isso aqui vai, isso aqui não vai. Tá. Eu vou falar que é bem raro eu ter que falar que isso aqui não vai. Mas é raro quanto, assim, do tipo... Porque eu vou te falar assim, por exemplo, eu sou super eclética. Eu tenho umas playlists no meu Spotify que, assim, uma chama Eu Gosto. E essa Eu Gosto tem Capital Inicial. Tá. E tem... tem Pearl Jam, sabe assim? Do tipo, só que eu gosto, se você... Não, né? Então, mas é um retrato meu. E é uma lista que se move. Porque tem horas que eu gosto daquela música, aí eu criei uma outra playlist. É boa, mas eu enjoei. Ou seja, não aguento mais ouvir aquela música, mas não quero perder essa música. Aqueles CDs que a gente tinha no quadro. Exato. Daí, assim, eu vou criando essas playlists da minha cabeça, assim. Mas aí, na hora que eu falo assim, você vai ouvir minha playlist e tal, se eu tiver um sertanejo ali, você não vai pôr nem ferrando. Porque não tem nada a ver com o seu som. Como foi gradativo e como foi também uma escola para mim e para as pessoas que acabam me convidando para tocar, nem vem o sertanejo. Eu imagino que não.
não vem. A pessoa nem gosta, talvez, né? Ou ela gosta, mas já tem... Não vai ser no seu momento que vai tocar. Essa pica já tem outro dono. Entendi. Sabe assim? Já tem outro, já tem a pessoa que faz bem, eu não faço bem isso. Sim, eu entendi. Eu escolho que eu faço bem, então dentro da música eletrônica, hoje em dia não é nem uma árvore com vários galhos, é uma floresta. Tá. Então, a maioria dos casamentos eu toco sim a parte mais pop das 5 horas que eu toco no Dretard. Parte mais pop seria o quê? Um remix de música conhecida, onde eu vou trazer... Umas brasilidades, talvez. Remix de brasilidade, eu vou trazer o vovô pra pista, eu vou trazer a pessoa que não... fala, puta, a música eletrônica é barulhenta. Aí você ensina essa pessoa e catequiza, que é o que eu brinco, de catequizar pessoas que não são da música eletrônica pra música eletrônica. Sim. E aí, muito agrada também quando o casal é mais adepto à música eletrônica. Claro. Aí a gente fala numa faixa mais marrom, não a faixa amarela. Aí você já consegue ir um pouco além. Mas num casamento nunca falta essa pitada de um pouco mais comercial, porque faz parte. Sabe-se que tem gregos e troianos. E eu escolhi isso ao longo dos anos para poder tocar num evento corporativo, né? Um evento de marca, que tem pessoas de diferentes estilos. Então, eu fui me propondo a sair da minha zona de conforto e não falar que eu era só aquele artista que só toca aquela música daquele momento. O que faz a longevidade de um projeto é a longevidade de um artista. Porque eu tô sempre aberto a poder tocar alguma coisa que até um amigo meu falaria, nossa, que bosta, muito comercial. Entendi. Ah, como é que você tá tocando isso? E assim, às vezes é o que você tá tocando ali, saindo um pouco da zona de conforto, que vai te levar para um caminho a mais, que ele não elimina o outro. Sim. Muito da estratégia de vida que eu fiz era tocar em alguns eventos que eu abria a mão do que eu gostava, continuava tocando o que eu apreciava, e isso me trouxe cachês que eu consegui sustentar a outra parte mais xiita, mais artística. Tá. Porque você não sobrevive só tocando em festival, não sendo um headliner. Cachê de headliner é um cachê de headliner. Mas se você tá ali permeando, não tem como você construir uma vida em cima disso. E, André, e daí falando de festivais, né? Você já tocou no Burning Man, 4 anos seguidos. em Ibiza, e fez história no Tomorrowland, tanto na Bélgica quanto aqui no Brasil. Como que vamos lá, a gente tá falando dos maiores festivais de música eletrônica do mundo. O Burning Man eu nem acho que é um festival, é um negócio à parte. É uma experiência de vida. É uma experiência de vida. É uma cidade, na real. Mas que é muito louco, né? Assim. Muito. Não, me abriu muito o leque, me abriu muito a sobrevivência, a convivência com o ser humano a partir do 100 e não do 0. Onde a gente é ensinado a, puta, se for estranho, não fale com estranho. Não. Mas no Burning Man você vai pro bono? Do tipo, eles pagam pra você ir? Não, nunca pagaram nada. Eu sempre investi, Entendi. sempre fiz meus vídeos lá. Tem vídeos antigos no YouTube, provavelmente. A gente ia filmando tudo, levou a primeira instalação artística com a turma do Rio de Janeiro, com o Daniel Devas, que até hoje tem o Amazon, que é um dos primeiros camps brasileiros. Ronaldo Fenômeno foi em um desses 4 anos. Acho que foi no primeiro ou no segundo. Profissão Repórter, a repórter do Profissão Repórter dormiu no nosso motorhome, mas sempre pagando as contas, porque lá tem esse lance de você não receber o cachê, você ser parte daquela... Sim, você fazer uma troca ali, um escambo. O que fazem com o baú ali ou com o cofre de dinheiro, mas sempre entregaram uma experiência incrível para todo mundo que foi. A história do Burning Man é maravilhosa, então nasceu também de um ponto semente para virar não só um tronco como uma floresta, né, de possibilidades, de número de pessoas que atende. Outros acontecimentos ao redor do mundo, né? Tem no Oriente Médio, tem África Burn, tem mais alguns ali. Mas, assim, a experiência é diferente de um festival só musical, porque você não está lá pelo line-up, você está lá pela convivência, você está lá para entregar alguma coisa para o seu camp entrega alguma coisa pro bairro, o bairro entrega alguma coisa para a cidade, né? Uhum. Então, você tem níveis que nem quando você está meditando e aprendendo a meditar, que você medita para o seu apartamento, para o seu prédio, para o seu bairro, para o seu... E vai. Até expandir. E aí eu aprendi muito a ter mais ideias para o próprio Dretard. Como eu me tratava e como eu tratava as pessoas que estavam lá. E passar mandamentos. Não tinha uma festa ao pôr do sol em 2015. Uhum. Por mais que a gente não tenha praia, a gente insistia em sair de noite e voltar no domingo de manhã. E tinha alguns sons que eu não conseguia tocar. Que eu já tocava na Europa, por eu ter feito residências em clubes em que eu fazia warm-up para gringo. Um me convidou, me viu tocando antes dele, que a gente pegava labels no Manga Rosa, por exemplo, que eu fiquei dos 18 anos aos 21. Manga Rosa, gente, você tá desenterrando os lugares. Fiquei Imagina assim, ó, porque as pessoas acham que, independente da atividade, que você acabou dando sorte. Mas a sorte, ela só existe porque
Você tá em Você movimento, né? ativo. E você tá lá, ó. Imagina assim, entre Manga Rosa e Lions, que era o Lions na Brigadeiro, 6 anos desses 23, eu fiquei de quinta e sábado. Ou seja, quando eu viajava com os meus amigos, quando eu ia para alguns lugares que meus amigos normais iam e eu não ia. Porque uma vez por mês, com certeza eles iam no clube que eu tava. Mas eu tava 2 vezes por semana. E tome balada, e tome técnica, e estudo. E aí chega num momento desse que o cara me viu tocar, acho que eu devia ter 22 anos de idade. Falou, beleza, eu gostei de você tocando, gostei de ter feito aqui o meu label, né? Porque ele trouxe um label de Ibiza. E eu posso só te fazer um convite, que é ir tocar lá, mas eu não posso te pagar nada. Eu já ganhava meu cachezinho desde os 17 anos, guardava na lateral da gaveta, fazia ali, fazia lá. Falei, quer saber? Eu vou pra lá, me joguei. Primeira vez, ok. Segunda vez, posso ajudar a pagar a passagem. Fui lá eu de novo, euro. Era até mais suave do que hoje em dia, né? 1 euro é 17 reais. Mas assim, o que aconteceu de mágico? Acho que quando a gente fala de sorte é porque a gente está ativo. Essa segunda vez eram 2 lugares para tocar em Ibiza, não só mais um. No total, eu fui 10 vezes para Ibiza nos últimos... Desde 2008, que foi a primeira vez. Eu conheci um cara. E esse cara nessa balada só aconteceu porque a segunda balada que eu ia tocar cancelou a noite. Acho que não ia dar certo, não ia ter gente. Conheci essa pessoa que chama Paul Lomax. Veio tocar comigo no bloco de carnaval agora, que eu fiz pelo 8º ano. Sabe quantas vezes eu fui para a Europa com ele? Desde 2009, que foi a primeira que eu conheci ele, 36 vezes. Nossa. Tenho passaporte italiano, um privilégio também pela minha família, mas nunca tinha ido para a Europa. A primeira foi nessa de Ibiza que o cara chamou no 0 a 0, que para mim já era ganho, vou investir em mim. Eu não sei, não trabalho no mercado financeiro, não trabalho em nada, vou investir em mim. E aí no fim a gente vai colecionando esses momentos, porque tem músicas para todos esses momentos marcantes na minha vida, que é a primeira vez em Ibiza ou as 10 vezes em Ibiza. O Burning Man em si, que era outro sistema. E Tomorrowland, por exemplo, quando você estava falando dos grandes festivais, você pega o Tomorrowland, que é um dos maiores, você fala, não tô no headline, então é diferente você estar num festival desse não sendo um... Muito diferente. Eu ainda tenho muito para conquistar. Entendi. Digamos que eu tô subindo uma montanha, eu ainda tenho... Na maratona, que quilômetro é isso? Olha, para uns vai ser o 42, para outros vai ser... Eu acho que é diferente visão. Entendi. Da visão que eu tenho, que eu gostaria muito de tocar em palcos maiores ou em horários mais quentes, porque eu me sinto preparado tecnicamente, emocionalmente também. Só precisa ir mais uma função ou uma força externa para fazer uma conjuntura de um asterisco que vai chegar nisso. Tá. Se não chegar, já me sinto completo e agradecido, porque eu considero o Tomorrowland como indo mais do que a maratona. Imagina umas Olimpíadas. Tá. Para um atleta chegar em alguma categoria das Olimpíadas já é uma vitória absurda. Absurdo, O cara independente de pegar a medalha ou não. O cara batalhou muito. Mas ele ouviu o hino tocar, Então, foda, o meu próximo sonho seria esse, entendeu? Eu tento fazer isso, estou investindo bastante em produção musical, porque eu peguei uma geração e vim de uma geração que era muito mais por tocar tecnicamente bem do que estourar por uma música. Então, eu fui mais construindo minha carreira como um DJ e um cara que fazia festa e criando uma comunidade que nem imaginava na época que seria interessante construir uma comunidade, mas agora investir em música, porque eu acho que é a minha própria música, somada à minha história, que vai me levar a conquistar uma das medalhas. Entendi. Mas o Tomorrowland foi um marco, eu ainda estou engatinhando e em passos não tão largos, um pace mais calmo, digamos. Porém consistente. É aquela coisa devagar e sempre. E criando história e fazendo de cada passo uma grande alegria. Porque eu preciso relembrar e gosto de relembrar o quão difícil foi chegar até ali. E o quão mágico já é, porque é o sonho de muitos. Ter uma festa com meu nome aqui nessa cidade. Eu tenho uma história diferente das pessoas que eu poderia comparar e falar, ai, nossa, ali não sei o quê. Isso a gente tem. Se a gente não estiver preparado, a gente vai comparar tudo com todo mundo toda hora e a gente sempre vai se sentir abaixo. É verdade. Então, olhar para o que nos faz, não é nem se sentir acima, é se sentir bem. Porque quando a gente se sente bem, a gente aplaude a vitória do outro, a gente não acha que ele está no nosso lugar. Porque tem lugar para todo mundo. E tem pessoas que estão sofrendo muito mais em posições que a gente internamente acham superiores.
Então, o Tomorrowland foi um marco aqui, porque eu fiquei muito amigo da turma que organiza, já era, de certa forma, mas do jeito que eu me entrego e que eu entrego, também a conjuntura acontece. E aí fiz com o Kush, que é outro artista amigo, uma corrida no Tomorrowland, a gente correu por todos os palcos antes dele abrir. Que legal. Fiz uma prática de yoga. Então, eu vou somando a parte de tocar numa pista com a parte do que eu sou hoje em dia, Claro. que é essa mescla de esporte com música, com a vida de balada, mas uma celebração mais por feliz em estar vivo do que feliz porque estou bêbado. Entendi. E você comentou em algum lugar que você gosta de correr sem música. Ah, gosto muito. Que loucura, né? Pois é, me explica. É meio antagônico isso também. Você sendo DJ. Eu, às vezes, prefiro o silêncio, porque eu consigo entrar numa meditação ativa da respiração. Tá, imaginei. Então, o fato de, às vezes, eu querer ouvir o que tá fora também, o fone estava me prendendo muito no asfalto. Eu gosto de usar fone na esteira, porque daí eu consigo pesquisar música. Tá. Então, algumas horas que eu estaria sentado no estúdio, eu estou correndo fazendo a mesma pesquisa musical. Tá. Do que os outros estão tocando, do que eu gosto de tocar e das referências do que eu gostaria de produzir. Agora, no asfalto, Exige mais atenção também, né? e aí o passo é diferente, né? A esteira, ela é um pouco sem graça porque você fica fazendo a mesma Ajuda, coisa né? e pulando pra cima, né? E aí a técnica do asfalto, ela chegou depois. Às vezes a vontade de escutar algum barulho do parque. Mesmo Tá. o barulho das pessoas conversando. Eu adoro ouvir conversa dos outros. E Tem hora. Você fala, uau, olha Uau, essa pessoa. Nossa, tá falando bem de alguém, não é todo mundo que fala mal. Ai, ai. E aí, uma coisa que mudou minha vida um pouco foi o Shox, né? Porque o Shox é uma Animal, mistura de música de consultório, porque ele não fica... Ele fica aqui no osso, né? Então, você escuta o fora e eu só escuto a minha playlist. Ela chama Wonderful, é só música calma, não é música eletrônica. Só A na gente esteira pode que eu boto. acessar essa música, Sim, essa eu passo, playlist? você coloca aí. Aham. A gente quer saber, né? É. Vai que a gente gosta também. Se eu fosse dentista, tocaria no meu consultório. Olha, É um consultório moderno. São músicas boas que eu uso para dirigir também. Adoro viajar dirigindo. Então, um avião. Eu divido em 3 playlists. Meditação, essa que eu uso para correr, e a baladinha. tá, A baladinha eu já coloco na esteira. tá, Que é pau na máquina. tá. Foda-se, sabe assim? É forte. Ô, Dré, agora uma outra curiosidade minha também, né? Quando, pensando que você transformou um hobby em profissão, e obviamente quando você transforma um hobby em profissão, a gente tem coisas que viram função. E quando vira função é o trabalho, né? Aí a minha pergunta é, o que desse trabalho... Então, você tá ali, você vai fazer o dretarge, você vai tocar ali no não sei o que, né? É alguma música que você não aguenta mais ouvir, mas que se você tem que tocar? É alguma coisa que acontece toda vez do mesmo jeito? Você fala, meu Deus, mas é isso. Mecanicidades. Tá. Mecanicidades. Eu acho que... Eu tento transformar o que poderia vir a ser chato em rituais. Tá. Então, do mesmo jeito que a gente tem que fazer um número 2 por saúde todo dia, algumas coisas a gente tem que fazer porque... Imagina assim, a gente vai no show do Pearl Jam. Se ele não tocar algumas músicas, a gente vai ficar frustrado, ao mesmo tempo feliz, mas você não vai sair completo. Então, eu fui entendendo que em certos lugares eu precisava, sim, passar pela opinião dos meus amigos. Amigo é amigo, né? Amigo fala, pô, tá fazendo isso aí aqui de novo, que saco, velho. Mas, assim, certas coisas você tem que entregar, porque você já tá se propondo a fazer outra coisa, que é mais profissional. E a profissional tem um pouco de mecanicidade, porque você está criando propriedade de uma marca, valor de uma marca. Então, eu estar lá no Dretarge não é à toa. São poucas as festas que tem o nome da pessoa, que é o artista no caso, e que ele se propõe a abraçar todo mundo com verdade, e não por obrigação. Então, assim, certas coisas chatas começam a virar um ritual. E algumas coisas chatas, sim, é uma mistura de esporte com balada que é comer bem. Às vezes a gente está induzido toda hora a comer mal. Verdade. Então, isso é uma mecanicidade que, se você não introduz e não aceita e faz parte do ritual, porque vai sim te trazer melhorias futuras, é um saco fazer certas coisas, mas não, maravilhoso. eu sei, eu te entendo, mas eu fiquei curiosa, não, né? com certeza, acho que dá para fazer uma lista, porque é um saco mesmo, porque o saco tem que ser um saco de ouro. Mas é que na hora que... É porque assim, ó, quando é hobby, é meio que você só faz o que você tá com vontade. E a hora que você quer. E a hora que você quer.
quando você tira do hobby e põe pro trabalho, aí o jogo é outro, é função, foi o que você falou, é função. Mas pelo Quando, que quando é função, é isso, tem a parte boa e a ruim. mas pelo que eu leio, pelo que eu aprendo, o que traz realmente a liberdade é a disciplina. A falta de disciplina não traz liberdade. Não. Então, o hobby Renato Russo já dizia, disciplina é liberdade. O hobby pelo hobby, ele não vai te deixar livre. Porque você não tem poder de escolha. Você escolhe quando você vai fazer o hobby. Só que assim, aonde você tá ganhando com aquela sequência de coisas que você vai fazendo e enxerga 10 anos para trás? Aonde as te suas levou, escolhas te trouxeram, te levaram. Isso é a mesma coisa com relacionamento. Uma galera falava, nossa, parei de falar com ele porque não sei o que lá. Se você não rega e só reclama um jardim da amizade, se você não se propõe a pelo menos ligar pra pessoa e falar, ela não me ligou, mas assim, você ligou pra pessoa? Você tá preparado para que se ela morrer, você fez o que podia? Seja um familiar, seja um amigo? A gente às vezes a gente mais vicia em reclamar do que pegar a mão e agir. E agir, fazer diferente, né? E agir geralmente devem ser coisas que a gente gosta. Só que, no fim, vai virar uma obrigação. É verdade. É obrigação de não tomar coca, mas cada um faz o que quer. Só que depois de 20 anos tomando coca, você chegou aonde? E o que não toma coca? É só um exemplo besta, pode ser enroladinho, pode ser pão de queijo, pode ser brócoli, mas é só o excesso que não rola. Sim, exato. Eu acho que eu tenho visto isso e eu acho que certas coisas têm que se repetir, elas são chatas, mas a repetição que é saudável, ela... É verdade, a disciplina tem isso. É isso. E, André, em julho do ano passado, você correu a SP City. Foi sua primeira meia? Primeira e única, por enquanto? Não, acho que eu já corri umas 4. Acho que essa era a segunda. Tá. Mas foi muito impactante porque eu vi São Paulo. Imagina desses 6 anos de residência, Manga Rosa e Lions, 3 anos foi na Lions, que era na Brigadeiro lá do centro. Tá. E praticamente passamos ali, né? Não, é uma prova muito legal, né? Eu falo que... turística. Pra quem vem de fora de São Paulo, passa por todos... Você sai do Pacaembu, aí você vai pela Avenida Pacaembu, você sobe o elevado, aí você faz o centro todinho, Ipiranga com São João, Praça da República, Viaduto do Chá, Teatro Municipal, Largo São Francisco, Catedral da Sé, 23. Incrível. Ibirapuera... e terminando o jockey. É realmente uma prova muito legal, assim. Eu acho a mais legal de São Paulo. Incrível. Eu vou fazer de novo. O único motivo de eu não fazer é se eu for, ainda tiver a brecha para tocar no Tomorrowland da Bélgica. Tá. Eu toquei os últimos 2 anos. Esse ano, tô deixando mais nas mãos do além do universo de estar para onde eu vou. Mas ainda não é na mesma data, então? Praticamente. São 2 fins de semana do da Bélgica, né? Um deles pega a SP City. Mas eu já tô com o kit em casa. Eu vi! Já treino como se eu fosse correr 21 o mês que vem. Tá. Às vezes eu corro, às vezes eu não corro. O dia 16 de maio tem uma da ASICS para eu fazer 21. Eu vou fazer esse da ASICS Golden. Eu tento fazer um 21 por semestre, para manter o treino vivo e o porquê de correr um pouco a mais do que eu correria se eu não tivesse uma meta. Tá. E assim, é legal ver a vida e os lugares que eu acordava para num ir outro de momento, noite né? E saía de manhã, e hoje eu acordo para ir praticamente com o sol nascendo, né? Então, o mesmo lugar que eu saía da balada, eu tô indo lá e correr. E eu correr numa SP City, você vê a cidade com outros olhos. Verdade. É um pouco do... Sol nascendo. acho que no total para tocar fora, acho que já foram umas quase 50 vezes, entre as 40 e poucas da Europa e tudo mais, esses últimos 15 anos. E eu vi que com a intensificação da corrida na minha vida, eu pegava esses lugares nos dias que eu não ia tocar, sempre estendo a viagem, né? O útil ao agradável. Você já já tá com o negócio pago, você estende. Claro. E aí conhecer uma cidade, reconhecer a cidade com ela acordando e você correndo, é muito interessante. Aproveitando o gancho, você viaja... Você falou, eu viajo, você aproveita para passear e tal. E você tem um hábito, acho que parecido com o meu, que você acorda cedo nas cidades para... reconhecer a cidade. Muito legal. É muito legal, né? É um passeio turístico, porque a cidade ainda tá acordando. Ainda tá vazia. Você consegue ver os pontos turísticos sem ninguém, né? Exatamente. Umas pombas ali, uns pássaros lá. Isso. Então, isso virou um programa. É o meu também. Adoro fazer isso. Eu isso. adoro também. Eu acho que é outro... E é outro lugar, assim, porque... Você não precisa depois voltar num horário de pico nesse lugar. Você pode ir num outro horário, mas você já passou ali, já viu como é sem ninguém, né? E tem uma parada que eu gosto muito, que é o café da manhã. E aí você voltar com fome depois de um esporte feito, é meio que a cabeça tá feita pro dia, né?
Aí você vai lá, faz as coisas. Meu tal. programa predileto é esse, é o longo de sábado e o café na padoca Nossa. pós-longo. É muito legal, assim. Eu tenho uma relação séria com abacate. Gosto muito de abacate. Ovo mexido. Ovo. Não, e quando eu viajo, tem muita coisa para experimentar também, né? É legal isso. A corrida meio que substituiu a corda. Eu tenho a corda ainda como um negócio que eu podia Eu fazer. levo também, porque às vezes Adoro pular corda. tem lugar... E é um cardio muito bom, né? E eu A batata adoro... da perna fica... E às vezes você tá em algum lugar que não deu pra correr, mas no quarto hotel você resolve ali, meu. É isso. É tipo a corrida, que basta o tênis. Na corda basta tipo É isso, o tênis muito e a fácil. corda. É, muito fácil. É. E no Tomorrowland Brasil, você fez algo inédito. Inédito que foi, além de tocar nos palcos, você deu aula de yoga e participou da corrida Dreamville, é isso? Foi uma corrida com o Kush. Foi a que eu citei agora há você pouco. citou. É um marco porque a gente consegue também ser ferramenta artística e ativa de novas possibilidades para também suprir uma vontade do público. Que, pô, se fosse eu indo pro Tomorrowland sem estar tocando, para ver os meus DJs preferidos, que quando eu vou para tocar eu vejo meus DJs preferidos, para mim é um presente estar Quem é lá. seu DJ preferido hoje? Tem diferentes estilos, assim. Tem um que chama Lane Nate, que é mais melódico. Tem Art Bat, que eu toquei logo depois no Carnaval na La Roque. Tem para cada estilo tem uns 3 ali. Rufus do Sol, que a galera conhece mais hoje em dia, até mais de fácil digestão para quem não é da música eletrônica, porque tem uns vocais. A gente pode até colocar uns nomes depois aqui. Tá. Mas essas atividades extracurriculares do DJ vai muito pelo esforço da disciplina, né? Porque daí você começa a ser visto como uma possibilidade de gerenciar essas novas atividades. Mas você influenciou essas pessoas a yoga, a correr, elas olhando você falaram, também quero fazer. Eu acho que sim, eu acho que por isso que você até é chamado a ser o cara que puxa isso, né? Tá. Porque se eu fosse lá acampar no Dreamville ou ficar em Itu e frequentar o festival, se tivesse alguma atividade de experiência de esporte, que no Dreamville as pessoas ficam acampadas os 3 dias, se eu tivesse o privilégio de poder mixar uma atividade de esporte antes de ir lá pro festival, curtir todos os palcos antes deles abrirem, é maravilhoso, né? Porque você dá uma suadinha, já fica que nem o que a gente tá falando, reconhecimento da cidade. Exato. Treina ali, já E eu tem acho umas que a pessoas sua energia, né? Você consegue... E através do esporte você faz novas amizades, né? Assim Total. como através da música. Mas assim, é uma opção e é quase uma obrigação hoje em dia um festival poder oferecer isso, porque isso vira mais um atrativo. Verdade. André, a gente está começando a caminhar para o final do papo, mas ainda tem aqui algumas colocações. Tá. Como que é a sua rotina hoje de treino? Você falou que treina a parte de força. Você tem um treinador que você gosta muito, que você Que é o com ele. Júnior, Tá. ele mandou mensagem em 2020. Sempre treinei, meus professores dos últimos 12 anos viraram meus amigos, frequentadores das minhas festas. Fabiano e Giancarlo, que são meus amigos. Tá. A gente se encontra. Você faz yoga todo dia? Yoga todo dia também. Então, treino de força 3 vezes por semana com o Júnior. Tá. Yoga todo dia, numa yoga ali da Casa Branca, porque eu acho que o segredo do yoga é ele estar perto da sua casa. Acho que é o segredo de vários. Né? E você... Todos os esportes, na verdade, né? Eu acho que tá mais perto da sua mão ali de atuação. Tem menos desculpa para falha. Aí voltei a nadar, há quase 1 ano atrás. Está sendo maravilhoso a relação com a água, com a piscina, com a respiração, com E o você cardio. tem alguma... E corrida você tem 3 vezes por semana? Você tem? Ou 3 vezes por semana. Ou é 3 vezes por semana. quando dá vontade? 3 vezes por semana. E só muda os dias, porque às vezes eu tenho shows de sexta, shows de quinta e shows de sábado. Então, às vezes, eu mesmo vou modificando, mas eu vou entregando. Tá. Eu sou um cara que gosta de fazer isso e tem a disciplina. Claro. Então, a corrida 3 vezes por semana, yoga praticamente todo dia, das 7 às 8h15. Acordar, proteína, creatina e yoga. Tá. Aí, depois do yoga, uma atividade. Ou é a corrida, ou é o tênis, ou é a natação. Nossa, gente, ele é multitarefa, Eu gosto total. muito. E o tênis traz presença, o tênis traz... Na verdade, o tênis, ele traz explosão. raciocínio também, né? Impressionante. Coordenação motora. Eu acho que, assim, os esportes, eles são muito distintos, mas cada um tem um benefício específico, né? Exatamente. E quando você pega um com coordenação motora, é muito bom para a saúde mental também, né? E com esses profissionais ao meu lado, eu fui organizando. Então, o treino de força é segunda, quarta e sexta. Segunda e quarta é mais no fim do dia. Eu vou sair daqui e vou para lá. Tá. E aí, o dia do trabalho, né? Reunião o tempo inteiro. Hoje fui fazer uma VT lá onde eu ia para as raves. Tá. Que é na Pedreira, em Pirapora do Bom Jesus. Tá. E agora, possivelmente, a gente vai fazer alguma coisa que
vai misturar festa com esporte. Olha que Que é legal. com trail e tudo mais. A gente vai fazer no fim de agosto o Lost and Found, que é um festival que vai ter atividade de trail, beer mile, sauna. E vai ser um festival de esporte com música, e não de música com esporte. Entendi. E aí vai ser naquele lugar que tem um monte de mountain bike. Então, a gente tem acompanhado também o que a gente gosta de fazer como produtor. E não fazendo algo pela planilha financeira. Claro. É o que somos e o que a gente gosta de propor para todo mundo. Fica mais sustentável fazer. Tem mais verdade, né? É, verdade. E aí essas são as atividades. Eu Muito fiz legal. curso de formação de yoga agora, acabei de terminar semana passada. Você tá demais. Que E agora eu isso? vou fazer pós-graduação em yoga. Meu Deus, eu preciso E me disciplinar para yoga. Uma coisa importante que me ajuda muito é saber a hora de fazer menos dentro do que eu me proponho. Eu faço acupuntura a cada 15 dias há 14 anos. Não porque eu tenho dor, mas para manutenção. É a soltura, que é a miofacial, como se fosse uma massagem mais funcional. Então, assim, eu acho que quanto mais a gente avança em certas coisas, mais a gente tem que equilibrar, né? Claro. E o sono. Sono é fundamental. E aí você achar ferramentas que dentro de todas que tem, você precisa achar coisas que te fazem bem. E não necessariamente faz bem para mim, vai fazer bem para o outro. Existe sim uma base, mas no fim a gente tem que achar o nosso equilíbrio, porque ele não vai estar escrito num livro, ele está escrito o equilíbrio do cara que escreveu, que pode vir a ajudar, mas sim. não vai ser o seu exatamente. É verdade, tem que fazer o teste. Dentro das suas possibilidades. Exato. Dré, a gente chegou agora no momento Keep Running. O momento Keep Running é um momento da sua vida que você estava na dúvida, você estava na dificuldade, você estava achando que não ia Na dar, bosta, mas aí na você pindaíba. Keep Running e deu. E esse momento, enquanto você pensa no seu momento Keep Running, esse momento é oferecido pela Keep Running. A Keep Running é uma das maiores especializadas de corrida do Brasil, com uma loja física na Vila Mariana, que você chegando ali na loja, você viu, passou por ali, você tem Fiquei todas as impactado. principais marcas. Maravilhoso. Não só dos tênis, mas enfim, de todos os acessórios para o corredor. Com esteira, nossos consultores ali, todos são corredores que conseguem te ajudar em qual momento você tá, qual tênis é melhor para você. Você pode experimentar, eles dão uma aula ali, muito legal. No segundo andar, temos fisioterapia e treino de força voltado para o corredor especificamente, Incrível ou seja, isso também. você tá naquela fase de começar a correr, aqui é pra você. Você tá na fase de que tá voltando de lesão, aqui é pra você. Você tá na fase lesionado, aqui é pra você. Você tá na fase de melhorar, tudo aqui resolve. 360 do Vira corredor. uma família, né? Total. E se você ficou interessado, é só acessar o QR Code que tá aqui na tela ou entrar no nosso perfil @KeepRunningVilaMariana, clicar no link da bio, você pode agendar uma avaliação ou uma aula experimental. Já deu tempo de você pensar no seu momento Keep Running, me conta qual que é ele. Acho que são inúmeras fases que isso acontece, né? Do Keep Running, assim, vai, continua porque você acredita, porque você ama. Mas eu lembro de um momento de eu ajoelhado no asfalto, no meio de Seattle, há 24 horas de chegar no Burning Man, acho que era o segundo ano. E o ano que é o Profissão Repórter. E entraram no meu RV, que é o motorhome, né? Que é o trailer, parado em algum lugar em Seattle, e levaram tudo. Meu backup de música, meu computador, 2 passaportes, $5.000 em dinheiro, os cartões de crédito e que mais? Casacos. Mas isso era de menos o casaco. O negócio era música para eu tocar, as 3 vezes que eu ia tocar, nos 3 camps que eu ia me propor a tocar. Então esse foi um momento Keep Running de, assim, segue firme. Comecei a chorar, decidi parar de chorar. Podia criar um texto enorme no Facebook, que era o Facebook, era o Instagram da época, né? Você ia lá, deixava suas ideias, as pessoas estavam comentários e likes. Mas aí eu falei, cara, eu vou precisar seguir. O que tem? Tinha um motorhome de trás dos amigos que não tinha sido assaltado, mas que tinha muito menos coisa. Tá. Mas tinham alguns cartões de créditos relacionados a cada dono. E a gente conseguiu compor o dinheiro da compra de comida. A gente teve a ajuda do camp que a gente estava, quando a gente chegou lá. Consegui passar numa Best Buy, comprar as principais coisas que eu precisava para rebaixar a música, que era um 4G. Tá. Não dormi mais. Baixei tudo que precisava do mínimo possível. Comprei um fone meia bomba, um pendrive. E foi. E peguei o computador de alguém lá atrás. E consegui ter uma das melhores tocadas desses 4 anos do Burning Man. Acho que porque estava somado a esse gostinho de
resiliência e Tipo, não vou desistir não mesmo. cair na piscina da reclamação e ir lá e sair correndo, entendeu? Porque eram 24 horas para chegar num lugar que eu não ia mais ter como fazer nada. Então, o que você consegue fazer em 24 horas? Reclamar Ou e voltar pro resolver. Brasil reclamando ou resolver. Keep running. E resolver parceladamente. E aí foi, com a ajuda de amigos também. Claro. Mas foi tenebroso, sério. Mas você keep running, aí, ó, deu certo, entregou. Exatamente. Aí aquela entrega fica com um gostinho especial, né? Exatamente. Muito Lembro bom. como se fosse hoje. Agora um bate-bola, jogo rápido aqui. Uma música que define a sensação de cruzar uma linha de chegada. Acho que sempre me veio uma música do Rufus do Sol, que é Inner Bloom. Ela é um hino do Dretarge, ela é um hino para quem gosta de música eletrônica e quem gosta de Rufus. Como chama? Inner Bloom. Inner Bloom. Emocionante. Depois a gente coloca aí, coloca na lista de... Beleza, a gente põe na descrição do vídeo. O melhor lugar do mundo para correr? Putz, seriam vários, né? Mas eu acho que o melhor lugar do mundo, ele poderia ser... Antes de mais nada, você tá bem internamente e aquele ser o seu principal lugar, né? Que acho que você só sai para correr se você tá no mínimo bem internamente. Que você precisa estar com físico, disposição e com vontade. Verdade. O melhor lugar do mundo para tocar? Também entra nessa parada aí, né? Que assim, entre Ibiza e Burning Man, o que eu escolheria? Um universo paralelo na Bahia? É isso, é a praia e o campo. Então, o melhor lugar é o próximo. É o próximo, pode ser. É o próximo lugar, né? E se eu for correndo, melhor ainda. É isso. E a corrida de manhã ou no fim do dia? De manhã, com certeza. Fim do dia, eu prefiro uma taça de vinho, eu acho. Ah, boa, hein? Você tem se bom for vinho gosto natural. você, hein, André? É. Você tem bom gosto. Amigos do fim do dia. Muito bom. No fim das contas, a cidade tá cheia no fim do dia, né? Sair correndo na cidade também. Sim. Às vezes é mais para completar a tabela, mas de manhã. E um sonho que você ainda não realizou, na música ou no esporte? Acho que dar esses passos maiores no Tomorrowland sem agradecer o que já aconteceu. Um sonho de corrida é continuar tendo saúde para continuar correndo, independente de quanto. E se você pudesse tocar um set inteiro correndo uma maratona, qual seria o BPM médio? Olha, eu faria altos e baixos do mesmo jeito que uma montanha-russa tem subidas e descidas, mas o 130 BPM é satisfatório. O coração aguenta. O meu último set da Laroque ali, que eu toquei no carnaval, tem até no YouTube, ele tá em média nisso. Boa. E Dré, a galera que tá te ouvindo agora que talvez viva uma rotina estressante, acha que não dá tempo de esporte, qual o seu principal conselho? E como dar o primeiro passo para encontrar esse equilíbrio aí que você falou diversas vezes aqui? Eu acho que como a gente senta num restaurante, a gente escolhe o restaurante, a gente vai lá no menu e escolhe o que a gente está com vontade. E o que está com vontade está muito atrelado ao costume que você já criou, que a gente pode chamar de hábito, né? Então, com isso, a gente tem 24 horas no dia, a gente tem, sim, muitas vezes que trabalhar mais do que a gente gostaria. A gente tem problemas que, às vezes, a gente acha que não fomos nós que causamos, mas que já estão instaurados. E mesmo com isso tudo, tem que achar um momento para colocar uma coisa nova e que essa coisa nova seja um benefício para alguma pessoa que você já conheça. Porque, beleza, eu não corro, não faço parte nenhum, não preciso, estou vivo. Mas, assim, começa a reparar nas pessoas do lado, começa a reparar no ânimo, no humor de quem pratica alguma coisa que você diz que não precisa, de quem cortou alguns hábitos e como ele pensa, como ele age. E eu acho que através de exemplos bons a gente consegue ter força para mudar alguma coisa. Porque às vezes virou um hábito você ligar a TV e ficar lá. Só com barulho, assim, você nem tá prestando atenção. E aquilo é um tempo, né? Em vez de você ver um seriado com matanças e um monte de bosta no seu feed, é você eliminar as bostas que aparecem, porque dá muito para você clicar nos 3 botões ali e falar, não estou interessado. Por quê? Porque eu me senti mal vendo isso. Mesmo se a máquina colocou na sua frente. Mas assim, acho que atividades, elas vão fazer a gente sair da zona de conforto e tem que escolher uma. Se não tem tempo, escolhe uma. Se conseguiu mais tempo, escolhe 2. E aí vai compondo. E não necessariamente o que escolheu agora precisa fazer o resto da vida, né? Sim. Pode só começar. Exato. Mas é tão bom fazer esporte, né? É demais. Ô, Dré, agora
é a sua vez de falar agora como que o pessoal te acha no YouTube, no Spotify, no Instagram. Vai ser tudo Drego Azelli. Drego Azelli? Aí a gente coloca ali os 2 Zs e os 2 Ls, que é o sobrenome que, junto com o Gizzi, me deu o passaporte italiano, né? A junção de pai e mãe, mas assim, veio pela família da minha mãe. Mas são os nomes, eu mantive tudo como Drego Azelli, a Inner é a Inner Agency. Através do meu dá para puxar todas as festas que a gente faz, todas as coisas que a gente gostaria de fazer. Esse Lost and Found aí vai ser um movimento bem bom, que é no fim de agosto, um festival mais com esporte e a música vai estar atrelada. Tem o Coffee Beats no dia 25 de abril no Burle Marx. Olha só. Tem treinos e yoga de manhã e eu já sigo tocando. Nesse fim de semana eu vou tocar 6 vezes, mas nos últimos 2 fins de semana eu não toquei. Entendi. Então, são coisas que a gente às vezes não coordena. A habilidade de aceitar o que vem e tentar resolver. Claro. E aí, eu acho que tudo se repete aí no Drego Azelli. Muito bom. Dré, obrigada pelo papo, pela sua disponibilidade. Adorei te conhecer melhor. É bom exercitar o ato de conversar, né? Muito bom. E para vocês que ficaram até o final, não esquece de deixar seu like. Siga aí o Dré nas redes sociais, e no YouTube, e no Spotify, para você conhecer melhor aí e participar dos eventos que ele faz, que deve ser muito legal. Eu quero ir nesse aí, vou mesmo. E deixa aí seu like, comenta o episódio, segue nosso canal. E é isso, galera. Valeu, até a próxima.